Cheguei! Então, gente, cá estou eu hoje pra trazer mais uma teoria da conspiração. Tem muito tempo que eu não faço uma teoria pra vocês. E dessa vez é uma teoria que eu comecei a acreditar em 2011. Sim, Fernanda sempre viciada em teoria, desde pequena eu gosto dessas coisas. Então essa teoria é uma teoria que eu particularmente acredito, defendo ela e vim aqui hoje contar pra vocês sobre a teoria de que a Avril Lavigne, na verdade, morreu e foi substituída por uma sósia. Você pode acreditar, você pode não acreditar, mas enfim. Já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal e vamos pro vídeo. Tá, Avril Lavigne, pra quem não conhece, é uma cantora canadense, atriz, modelo, enfim, ela é famosa há anos e anos. E ela ficou famosa, primeiramente, ela deu boom assim na carreira dela com o primeiro álbum dela na carreira, quando ela tinha 17 anos, chamado Let Go. Enfim, esse álbum foi um fenômeno, não sei o que, nananã, todo mundo amava ela, todo mundo era fã dela, eu era fã dela. Mas enfim, tudo começou, essa teoria toda começou em 2011, quando saiu num blog que, na verdade, ela sim tinha morrido, foi substituída. E tem toda uma história, tem todo um porquê, e eu vou contar pra vocês as, enfim, evidências. Eu em evidências já penso em Chitãozinho e Chororó. Mas enfim, vou contar pra vocês as evidências, as provas de que sim, isso é uma verdade. E aí eu quero que vocês me digam aqui nos comentários se vocês acham que é verdade ou que é mentira. Na verdade, isso é tudo uma mentira, um caô. Tá, vamos lá. De acordo com essa teoria, tipo, ela tava no auge da carreira dela, tinha acabado de explodir, tava começando a ficar famosa e isso tava afetando muito a cabeça dela e ela, infelizmente, acabou entrando em depressão. E aí, em uma noite, em setembro de 2003, ela voltou pra casa pra, tipo, conversar com os pais, desabafar com os pais, tipo... Gente, eu tô mal, não. Ela chegou em casa e não tinha ninguém em casa, ela tava sozinha em casa e ela teve a ideia de se matar, de tirar a própria vida. E foi o que ela fez. Dizem que ela se enforcou e acabou tirando a própria vida. Só que como ela tava no auge da carreira dela, ela tinha acabado de estourar com o primeiro álbum, tipo, ia começar uma turnê, um empresário dela, chamado La Reid, resolveu que ele ia bolar um plano pra não perder a galinha dos ovos de ouro que ele tinha na mão. E, enfim, tinha muita coisa pra acontecer na carreira dela, ela tava começando a carreira dela, começando a explodir, e ele não ia deixar isso acontecer. O que rolou? Ele, pra não perder isso tudo, pra não perder a fama, que teria contratado uma sósia. O nome dela é Melissa Vandella. Eu fiz a experiência de entrar no Google e pesquisar Melissa Vandella. E quando você pesquisa Melissa Vandella, só aparece as fotos da Avril Lavigne. Tipo, não aparece ninguém além da Avril, porque de fato é a Avril. Então, Melissa Vandella e Avril Lavigne no Google são a mesma pessoa. Mas enfim, a Melissa já trabalhava com a Avril verdadeira, como a função dela, o trabalho dela era despistar os paparazzis e despistar os fãs. Como ela era muito parecida, as pessoas, tipo, falavam, ai meu Deus, a Avril tá ali, e corriam, e na verdade não era a Avril tava saindo por um carro por trás. Mas enfim, essa já era a função dela, ela já trabalhava com a Avril, de acordo com essa teoria. E aí, o empresário dela, o La Reid, enfim, resolveu contratar ela, na verdade, pra virar a Avril. E vamos pras evidências. Primeira evidência, aparência. Uma coisa que realmente, tipo, deixa muito claro, e as pessoas podem falar que é rinoplastia e tal, mas enfim, essa é uma evidência que dá pra derrubar com a questão da rinoplastia, que hoje em dia todo mundo tá fazendo coisa na cara. Primeira mudança, temos a mudança do nariz. Eu vou botar uma foto aqui da mudança da Avril antiga pra Avril nova, que é a Avril verdadeira e a Avril falsa, mas enfim. Mudança do nariz, mudança de algumas marcas de nascença. A Avril antiga tinha algumas pintas aqui e a Avril, na vida real, algumas pintas não estão, não batem, não faz muito sentido, algumas coisas mudaram. Pintas e marcas de nascença sumiram nessa nova Avril. A Avril de verdade tinha algumas coisas que a Avril agora não tem. A altura dela em 2002, de acordo com o Google, era 1,58. E depois, quando tudo isso aconteceu, em 2003, a altura dela passou pra 1,55. Como é que ela diminuiu em menos de um ano? O que rolou? Até mesmo a voz dela, o tom da voz dela. A antiga Avril conseguia atingir notas que a Avril de agora não consegue. O que aconteceu? Ela perdeu a capacidade vocal? O que rolou? Pra quem entende essas paradas assim de voz, antigamente a Avril era uma mezzo e agora ela é uma soprano. Tá, evidência número 2, os álbuns dela. O segundo álbum dela, depois que ela explodiu, depois de 2003, o segundo álbum dela, o nome do álbum é Under My Skin. Vou traduzir, tipo, debaixo da minha pele, dentro da minha pele. E seria, tipo, esse álbum seria o primeiro álbum da sósia dela. E tem uma temática muito obscura, meio down, com umas músicas meio depressivas, com uma coisa meio... Uma coisa que a primeira Avril, no primeiro álbum, não passava isso. A primeira Avril andava de skate, era toda feliz, era alegre, nananã. E ela mudou muito do primeiro pro segundo álbum. E alguns fãs dela interpretaram, falaram que isso, na verdade, era, tipo, a tristeza dela por ter abandonado a vida antiga dela. A Melissa, no caso. Porque ela teve que abrir mão da vida dela pra viver uma vida que não era dela, que era da Avril. E também tem algumas referências, tipo, a capa do álbum é preta e vermelho, que simboliza, tipo, preto, luto, e vermelho, sangue, enfim, umas coisas meio... Tá,
Tá, terceira evidência, músicas dentro desse álbum. Algumas músicas dentro desse álbum narrariam o dia da suposta morte da Avril verdadeira. O nome de uma das músicas é Nobody's Home e significa ninguém tá em casa. E lembra que eu falei pra vocês que a Avril tinha chegado em casa e não tinha ninguém em casa e por isso ela resolveu cometer o suicídio? Enfim, uau. E tem algumas partes da letra que ela fala que ela tá, tipo, quebrada por dentro, nananã. Fazem algumas menções ao dia da suposta morte dela. E tem uma música que é muito famosa também, eu amava essa música quando eu era menor, o nome dessa música é My Happy Ending, é tipo meu final feliz. Abre aspas, eu vou ler uma parte da letra. Não me deixe esperando numa cidade tão morta, pendurada tão alto, numa corda tão frágil. Fazendo menção à forma que ela acabou tirando a própria vida. Ela não, a Avril verdadeira. Em alguns clipes também tem tipo códigos. Tem uma parte do clipe que tem A mais D, que alguns fãs interpretam como Avril plus, tipo mais D seria dead, que é morta, Avril morta. 4, mudança de estilo. Essa pra mim é uma das coisas mais bizarras, enfim. Todo mundo sabe que quando a pessoa entra assim no mundo da fama e tal, ela pode mudar um pouco, mas essa mudança foi tipo muito drástica, ainda mais que ela falou que isso nunca ia acontecer. A Avril uma vez deu uma entrevista falando que ela não ia deixar isso acontecer com ela. Enfim, eu vou contar pra vocês agora. Dizem que tipo as pessoas mais próximas a ela dizem que até a personalidade dela mudou. Ela chegou tipo mudar drasticamente o jeito de ser, de se comportar, de falar. Por que será, né? Uma vez em 2002, ela fez uma entrevista pra MTV Austrália e nessa entrevista ela falou exatamente essas palavras, abre aspas. Eu nunca vou virar aquelas garotas do pop que se apresentam com dançarinos e playback. Então. Mas enfim, desde que tudo isso aconteceu, ela tingiu o cabelo de rosa, começou a usar roupas mais femininas, coisas que a Avril antiga sempre falou que não ia fazer, porque ela tinha um estilo mais, tipo, skatista, nananã, mas esse estilo dela, que enfim, era o estilo da Avril, porque era a Avril e na verdade agora é a Melissa. Mas tudo bem, deixa... É isso aí. Enfim, tem várias hipóteses e teorias, mas depois que você começa a realmente entrar no assunto, você pode ver que todas essas teorias podem ser derrubadas. Todas essas coisas, na verdade, enfim. Sobre a altura dela, o que rola? A pessoa, tipo, na internet as pessoas têm várias coisas, por exemplo, sobre mim que é mentira na internet. Então, tipo, fake news existe. Quando ela começou a carreira dela, ela era uma adolescente. Ela tipo, passou por uma transição. Ela cresceu, ela começou com 17 anos. Hoje em dia ela tem mais de 30. Então, tipo, a voz da pessoa de fato vai mudando. Então essa teoria também pode ser derrubada com o fato da puberdade, enfim, vozes mudam. Melissa Vandella, a suposta sósia dela, na verdade é uma criadora do fã-clube dela, é uma das pessoas que criou a primeira página, assim, de fã-clube. E, tipo, quando acham fotos dela, dizem que elas são realmente bem diferentes. Essa parte eu não consegui achar, eu não achei foto dessa Melissa, até porque quando eu pesquiso no Google Melissa Vandella, a foto que aparece é da Avril. Então, tipo, enfim, eu não sei se todas essas coisas que dão pra derrubar, na verdade, são, tipo, a galera da Avril, a produção da Avril falando não, gente, isso aqui dá pra derrubar, isso aqui é mentira, pelo amor de Deus, a Melissa na verdade é uma fã, quem é isso? Melissa não é a Avril. Pra, de fato, manter a verdade de que a Avril nunca morreu, entendeu? Porque eles não querem que saibam que, na verdade, a Avril foi substituída. Então, não sei. Mas o que realmente pega pra mim são as interpretações de algumas músicas e algumas coisas do tipo, a questão da mudança total de estilo, dela ter feito uma entrevista falando que nunca faria uma coisa e depois, alguns anos depois, estava fazendo essa coisa. Enfim, não sei o que pensar. A minha criança interior de 2011 sempre vai acreditar que a Avril, na verdade, foi substituída. Mas, enfim, tem várias outras evidências. Se vocês quiserem que eu conte mais sobre isso, que eu faça uma parte 2 sobre o caso da Avril, me deixa saber aqui nos comentários, deixa seu like, que assim eu vou saber que vocês gostaram ou não. Enfim, mandem pra todo mundo poder ficar sabendo dessa teoria e poder conversar sobre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Um beijo, fiquem com Deus.